Venda o Bradesco, nem a frente de seguros vai salvar o Bradescão deste momento difícil, diz banco. Enquanto isso, o Banco do Brasil anuncia dividendos e as ações vêm em queda. Será uma oportunidade? Muitos de vocês assistem os vídeos constantemente, mas não são inscritos. E outros são inscritos e não ativam o sino. Aí você não é notificado. Então, se inscreve aí ativando o sino. E antes de falarmos dos bancos, vamos comentar o fato relevante que a Lupar anunciou agora há pouco. Ela informou ter vencido um leilão de transmissão de energia internacional lá no Peru. Eu sempre pontuei que isso é uma diferença aqui da Lupar, né? um ponto que a gente não pode ignorar. Ela está de olho não apenas no Brasil, deu dificuldade aqui no Brasil, ela pode ir para os países vizinhos. Ela já tem atuação na Colômbia com linhas perpétuas, tem no Peru também. E agora ela vence mais esse leilão de transmissão. E aí o valor aqui em reais de 24,5 milhões de reais de RAP. Eu estou arredondando aqui, multiplicando o dólar por 5, né? Apenas para a gente ter uma noçãozinha. E interessante, olha os deságios. Aqui no Brasil os deságios estão bem maiores, a 25,9%. Óbvio, é um país diferente, é outra questão também. Eu não estou 100% a par de como é a questão lá no Peru. Por exemplo, a Colômbia tem um monte de enrosquinhos ali que acontecem, mas enfim. É um ponto importante. A empresa já conhece o Peru, não está sendo de franco atiradora, e é muito legal ela ter essa diferenciação, tá? Principalmente quando a gente acabar esse período de muitos leilões aí, ela está na frente dos concorrentes aí. Enfim, uma relação rápida vencedora de 12,57. Ela destaca que a assinatura do contrato está prevista para novembro, daqui a 32 meses ela deve então provavelmente entregar a obra, né? Pelo menos é o prazo aqui que ela tem. E aí a concessão dura 30 anos a partir da entrada de operação, né? Então é um diferenciado, isso aqui é muito interessante mesmo. Bradesco, como vocês sabem, o Bradesco está passando por um momento difícil e existe o segundo questionamento. Será que a frente de seguros vai ser o suficiente para salvar o Bradesco aqui, ser um divisor de águas? A gente já vai ver o que o tem para falar disso, depois eu vou complementar. Mas vamos primeiro ver o momento difícil então que o Bradesco está passando, rapidamente revisando. E como vocês sabem, inadimplência é o principal problema do banco, e nós vimos aqui a inadimplência ao longo dos últimos trimestres subindo numa disparada muito grande, mas agora nesse último trimestre deu uma leve reduzidinha, sem contar Americanas, onde a gente pode ver as pessoas físicas reduzindo, pessoas aqui, micro e pequenas empresas, pelo menos parando, né, porque está em números muito altos, enquanto as grandes empresas deu uma reduzida, sem contar Americanas. E isso significa que está talvez no topo da inadimplência. Podemos observar aqui nos 15, 90 dias, que pode ser o futuro acima de 90 dias, diminuindo a inadimplência das pessoas físicas, mantendo ainda nas alturas pequenas e médias e microempresas, enquanto as grandes empresas está bem tranquilo aqui sem as americanas. Vale destacar que no cenário macro do Brasil, as pessoas físicas, com o programa Desenrola, a queda da Selic tende a dar uma diminuidinha, o que vai ajudar, inclusive, as grandes empresas não serem contaminadas de forma severa. Então, a gente tem aqui uma perspectiva positiva para as grandes empresas, pessoas físicas a gente deve começar a diminuir gradativamente, assim como as micro, pequenas e médias empresas. Mas vamos ver, então, o que o banco, né, está fazendo aqui para reduzir essa inadimplência. A gente vê aqui que as provisões realmente estão altíssimas, 4 ponto tantos bilhões nos últimos 3 trimestres, números insanos, isso sem contar Americanas, né? Então a gente continua vendo aqui que as provisões atingem valores monstruosos, comendo boa parte do lucro da empresa. Podemos ver que o índice de cobertura está bem tranquilo, aqui a cobertura excluindo 100% provisionada, então ela tem uma cobertura ainda gorda para eventuais problemas, então a provisão está sendo aqui feita bem de forma cautelosa, e aí a gente vê a performance das novas safras de crédito, e é aqui que o banco está sendo mais cauteloso, a inadimplência aqui está 0,8 pontos percentuais menor nos 90 dias, e nos 15 a 90, 0,5, e aqui já está atingindo então um pouco mais da metade da carteira de crédito do banco. Aos poucos vai saindo esse crédito antigo e entrando os novos. Então, realmente está fazendo essa limpeza, o banco está fazendo essa limpeza. E aí, isso, para fazer essa limpeza, faz parte dessa seleção de crédito, algo mais rigoroso sendo feito, e aí acaba, então, aumentando menos do que o previsto a carteira de crédito. E aí o guidance acabou sendo revisado para baixo. Então, isso sim é um ponto que pode impactar o resultado, vai impactar, na verdade, o resultado da empresa, né? Porque embora ela esteja tendo menos provisões, ela está sendo mais cautelosa e com isso
captando menos crédito. Mas ainda assim, não dá para dizer que é errado, embora eles tenham sim projetado números um pouquinho acima. E voltando à análise do Itaú sobre o Bradesco, eles dizem aqui que a parte de seguros está forte, representa 30% do faturamento do Bradesco, pode até vir a ser um divisor de água para o momento ruim da empresa, mas ainda assim não o suficiente. Com isso, eles destacam venda para o Bradesco, colocando o preço justo em R$ 15 até o fim do ano. Vamos entender então o que eles estão falando aqui da parte de seguros. Eles complementam que o Bradesco é bastante grande na parte de seguros, mas a operação de vida e previdência, que representa quase metade do faturamento, está meio estagnada aqui nos últimos anos, crescendo pouco, inclusive perdendo participação no mercado. Mas eles destacam aqui que tem outras frentes que estão conseguindo ganhar mais crescimento recentemente, com a parte de assistência médica ganhando bastante beneficiários, mas o operacional ainda está sofrendo. Eles estimam que o resultado financeiro da frente de seguros do Bradesco represente de 60% a 70% dos lucros. Ou seja, esse operacional tem que melhorar bastante ainda. Mas aí a gente pode pensar na seguinte forma: quando uma frente, o banco está pegando um momento de crescimento bastante, é normal ter realmente as receitas não justificando tanto ainda em lucros. Quando as coisas forem se ajustando, os lucros vão começar a aparecer. Essa é a minha opinião agora. Então, quando a gente falou do segundo trimestre de 2023 do Bradesco, eu pontuei que realmente os resultados vinham crescendo bastante aqui do Bradesco, mas se você observar, muito disso aqui é a parte no faturamento crescente. E se o faturamento cresce muito, a gente tem que otimizar os custos para dar um lucro também bastante gordo. Por enquanto tá bom, um ROI de 24,5, mas como ali o Itaú pontuou, com a queda da Selic, pode ser que o resultado financeiro comece a pressionar bastante. A gente precisa realmente ver uma evolução aqui. Eu até comentei que o índice combinado estava um pouco ainda pesado. A gente pode ver até o índice de sensibilidade, olha só, 80,2. E se eu olhar, por exemplo, a parte de saúde que vem crescendo bastante, 91,5. É muito forte isso aqui. E ainda mais que melhorou, né? Porque estava ainda pior. Então a gente vai esperar aqui ao longo do tempo uma melhora nos resultados operacionais do Bradesco, otimizando aqui os custos, né? Dando um lucro mais gordo aí em relação ao faturamento, que vem crescendo bastante. Tudo isso levou então a uma margem financeira que deu uma reduzidinha, uma carteira de crédito que deu uma reduzida considerável em relação ao guidance, isso porque o banco está sendo cauteloso exatamente para ficar controlado a inadimplência e não precisar aumentar as provisões que estão mantidas nesse momento. As despesas melhoraram, a receita de prestação de serviço foi mantida, e aí quando observamos o resultado da operação de seguros, previdência e capitalização, aumentaram e muito em relação ao guidance. Isso quer dizer que está indo muito bem sim os seguros, embora tenha sim o desafio mais à frente. Mas aí, se continuar crescendo dessa forma, eu acho que vai passar mais tranquilo aí nesse período de queda de Selic sem grandes problemas, já que o operacional vai até crescer ainda mais acelerado. Banco do Brasil, XP destaca o bom momento do Banco do Brasil, mas eles veem um sinal amarelo aqui. Vamos entender o que eles estão falando. Juntamente com a divulgação do resultado do segundo trimestre de 2023, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco revisaram suas projeções. O sinal amarelo surgiu quando Itaú e Banco do Brasil reportaram bons números, porém revisaram para baixo as suas estimativas de crescimento das tarifas e comissões. Como vocês sabem, crescimento de tarifas e comissões é algo muito desafiador para todos os bancos. Tem aí a questão das fintechs, é muita competição. Eles até pontuam aqui que esse cenário aqui está acontecendo com o cenário de competição acirrada, está acontecendo e deve continuar a acontecer, eu também acho. E aí a gente vê realmente o banco revisando para baixo. Talvez o erro deles tenha sido revisar muito forte, colocar muito forte no primeiro momento. De 7 a 11 eles revisaram a 4 a 8, né? Outro ponto que foi revisado para baixo foi as provisões. De 23 a 19, agora passou de 27 a 23, ou seja, o que era máximo agora passou a ser o mínimo de provisões previstas, mas em contrapartida eles vão crescer mais, né? A previsão crescimento de 8 a 12, agora é de 9 a 13, vai compensar aqui a parte das provisões. Pessoa física eles manteram o crescimento. Já o agronegócio teve uma revisão bastante para cima, mesmo com a questão do plano safra, ele tem um crescimento bastante interessante aqui. O Banco do Brasil consegue aproveitar esse bom momento do agro no Brasil, que já vem de um tempo, né? E com isso que o Banco do Brasil se aproveita bastante. Enquanto a parte de empresas, eu até tinha pontuado aqui que, puxa, legal, é uma perspectiva de crescimento maior, mas vamos ter cautela, que de repente pode começar a pegar uma inadimplência aqui, se esse crédito for feito de qualquer forma aí. Porém, a gente está vendo que o cenário das empresas realmente
tendem a ficar tranquilo ali. E o Banco do Brasil tem muito mais exposição às grandes empresas aqui, até mesmo o governo, do que exatamente micro, pequenas e médias empresas, que é onde está acontecendo mais a baguncinha ali da inadimplência. E o Banco do Brasil, nessa semana, firmou um acordo com o ministro do Agronegócio para uma parceria bilionária com o Banco Mundial. E os recursos poderão ser utilizados por corporativas e produtores brasileiros para a conversão de pastagens em áreas agricultáveis, por meio de parceria entre Banco Brasil e Banco Mundial, seguindo parâmetros do programa do MAPA para a recuperação do solo e sequestro de carbono. Com isso, o Brasil poderá dobrar a área de produção por meio de conversão de até 40 milhões de hectares de pastagens de baixa produtividade e com aptidão para a agricultura, sem avançar no território preservado do país, livre de desmatamento, e com práticas que prezam a diminuição de emissão de carbono na atmosfera, contribuindo para a segurança alimentar climática do planeta. Então aqui está o anúncio de dividendos do Banco do Brasil. 33 centavos e tantos de JCP, aqui está a Datacom, vamos dar uma olhadinha bonitinho nos yields aqui. Então assim fica, quem tiver as ações dia 11/9 vai ter direito a receber o dividendo dia 29/9, 28 centavos e tanto líquido de IR, já tirei aqui o imposto do JCP, dando 0,61 de dividend yield de uma só vez, mas tem mais anúncios a ser feitos ainda esse ano. E com esse anúncio do Banco do Brasil antecipado ao terceiro trimestre, ele ainda tem mais dividendos para ser anunciados no ano, né? Nós temos aqui o restante do terceiro trimestre a ser anunciado dia 8/11, depois temos a antecipação do quarto trimestre dia 24/11, e aí finaliza o ano exercício lá em 2024, dia 8/2, que é o referente ao fim aqui do dividendo do quarto trimestre. Então o Banco do Brasil, mesmo com essa alta toda, eu não o considero caro, ele caiu cerca de 9% aqui do topo, eu gostaria de comprá-lo mais aos 40,80, mas aproveitando essa queda, resolvi fazer o dividendo sintético, que é você se comprometer, nesse caso aqui, é se comprometer a comprar o Banco do Brasil caso ele caia no futuro, aí no meio do mês que vem, né? Eu tenho diferentes estratégias utilizando opções aqui dentro. Nessa do Banco do Brasil, estou aqui com R$ 57,00 embolsados, me comprometendo a comprar o Banco do Brasil no meio do mês que vem. Devo fazer mais caso o Banco do Brasil caia mais, e tem uma série de opções aqui que eu fui vendendo puts e já fui adquirindo prêmio. A rentabilidade histórica nos mostra aqui que a grande maioria está no positivo aqui. A gente tem até algumas aqui que passa desses valores aqui, a gente pode ver uma foto aqui da Vale com 690, não são todas as opções que eu tenho, mas dá uma ideia de que se você tiver estratégia, você consegue ou proteção contra a queda, no caso dessa aqui foi uma proteção contra a queda da Vale, a Vale caiu, fiquei protegido. No caso aqui de puts, que é o que eu mais gosto de fazer, é quando a bolsa cai. Então a bolsa começou a cair, já comecei a fazer um monte de venda de puts. Infelizmente, eu fico triste quando as minhas puts, principalmente de Transmissão Paulista, Engie, tendem a virar pó. Porque eu gostaria realmente que a Transmissão Paulista e a Engie, duas empresas fantásticas e quase todas de energia, que elas caíssem muito e eu fosse exercido. Então, basicamente, isso tudo eu ensino no meu curso de opções, link na descrição do vídeo, nos comentários fixados, para você fazer compras de ações arriscadas sem ter o medo de uma queda e também você se programar a comprar no futuro ganhando um dividendo adicional. Olha aqui o print, tá aí a rentabilidade. Então, no longo prazo, dá certo sim se você tiver uma estratégia. Deixa o like no vídeo, um abraço e até o próximo. Valeu!